Começou aí uma guerra no bolsonarismo. Enquanto os bolsonaristas estão aí em pânico porque a principal rede social bolsonarista foi tirada do ar, eles também estão brigando entre si. O que acontece é o seguinte: nas últimas semanas, o Bolsonaro, por pura e espontânea pressão do PL, que diz aí tem um acordo aí com o Partido Centrão, com alguns políticos importantes, fez com que o Bolsonaro apoiasse o Ricardo Nunes para a prefeitura de São Paulo. Bolsonaro apoiou, só que o Ricardo Nunes tem vergonha do Bolsonaro. Apesar dele ter ido para a Itália encontrar os fascistas da Itália, dele ter tomado algumas atitudes bem de extrema-direita na prefeitura de São Paulo, ele barrou o Bolsonaro da sua campanha de rádio e TV, não quer o Bolsonaro no seu palanque, vai usar o 7 de setembro como palanque, porque ali vai ter muito eleitor, mas ele tá assim: sai, Bolsonaro, sai. O Pablo Marçal, utilizando um gabinete do ódio muito mais forte do que o Bolsonaro jamais teve, ele passou aí a ter muito alcance nas redes sociais. Mais do que o Bolsonaro jamais teve. O Bolsonaro tentou peitar o Marçal, passou a fazer ataques ao Marçal, a mando do Valdemar Costa Neto, porém quem se deu mal foi o Bolsonaro. Então o Bolsonaro mandou que seus aliados não ataquem mais o Marçal. O Carlos Bolsonaro, eu mostrei aqui faz alguns dias, se humilhou, rastejou pro Pablo Marçal, ligou para ele, falou que tiveram uma conversa bacana. Depois o cara xingá-lo em rede nacional 2 vezes, ele se humilhou. Olha, o Carlos Bolsonaro se humilhar é porque o desespero tá grande, viu? Esse pessoal não abaixa a cabeça para ninguém. Para ele abaixar a cabeça é porque tá ruim. E aí, o que acontece? O Bolsonaro praticamente aderiu aí ao Pablo Marçal. O que acontece é o seguinte: esqueceram de avisar o Tarcísio. Eu já falei aqui, o Malafaia passou a atacar o Tarcísio de Freitas faz alguns meses porque ele viu que o Tarcísio tem o seu próprio projeto de poder. Mostrei aqui como existe o gabinete do ódio do Tarcísio na grande imprensa. Existe na Globo, no Estadão, na Folha, na Veja, em outros portais. Inclusive, o primeiro atacado aí pelo gabinete do ódio do Tarcísio fui eu. Fui capa do Estadão e do Globo em matérias mentirosas contra mim. O Estadão chegou a dizer que eu ganho R$500 mil por mês. Olha, se eu ganhasse R$500 mil por mês, aliás, se alguém aí tiver R$500 mil por mês e quiser, eu faço um sistema melhor que o do Marçal, tá? Ganho qualquer eleição com qualquer um. Porque o sistema dele é bem fácil de replicar, eu sei certinho como replicar. Eu só não tenho a grana que ele tem. E olha que ele gasta bem mais de R$500 mil. Se alguém quiser financiar, comenta aí, viu? Aceito. A gente elege qualquer um aí, ó, qualquer cargo que você quiser. Alguém de esquerda, obviamente, senão não. O Estadão me achincalhou, a Globo também. Isso foi logo depois do Tarcísio se encontrar com banqueiros, que são os principais anunciantes desse pessoal, e com os donos da Rede Globo e com o Luciano Huck. Todo mundo percebeu, o Tarcísio tem o seu caminho a trilhar. Ele usa os eleitores do Bolsonaro e a imagem do Bolsonaro, mas ele tem o caminho dele, que não é especificamente o caminho que o Bolsonaro quer. O Marçal tem um outro caminho, mais para lá ainda, mais para a extrema direita ainda, que também não é o que o Bolsonaro quer, apesar de ser extrema-direita, porque o caminho do Marçal é o marçalismo, ele sendo o rei da cocada preta, e o Bolsonaro é um mero servo. Se quiser ser, se não, é jogado no lixo e pisoteado. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o Tarcísio, ele continuou fazendo campanha pro Nunes, porque o Tarcísio tem como seu principal escudeiro no governo de São Paulo o Kassab. Kassab é um político dono do PSD, que hoje é o maior partido do Brasil. Em número de filiados, o PT é o maior partido do Brasil. Mas, em ganhar cargos eletivos, o PSD é quem tem mais prefeituras, é quem não tem a maior bancada de deputados, mas é quem tem mais senadores e vai ampliar o número de prefeituras e vai ser o partido com mais vereadores também no Brasil a partir dessa eleição, ao que tudo indica, tá? Talvez não seja, mas tudo indica que será. O Valdemar Costa Neto do PL tá odiando o Kassab, o Bolsonaro odeia o Kassab. O Bolsonaro, quando estava para ser preso, fez uma live na Revista Oeste em que ele disse que xingou o Kassab, disse que quer escrever um livro falando sobre os crimes do Centrão e falou nominalmente sobre o Kassab várias vezes. Ele odeia o Kassab. Principal secretário do Tarcísio. Ele é o secretário de Estado. Ele é o braço direito. Ele tem a verba, a chave do cofre do Estado de São Paulo, o Kassab. Um hacker bolsonarista, que diz que é hacker, ele disse que ele foi pago pelo Kassab para hackear o Adélio Bispo, esse Adélio que você está pensando, e o Bolsonaro em agosto de 2018. Mas aquele atentado lá contra o Bolsonaro não foi no dia 6 de setembro? Foi. O hacker foi pago pelo Kassab para hackear o Adélio
Em agosto, um mês antes, o bolsonarismo passou a fazer ataques ferozes ao Kassab e ao Tarcísio, insinuando aí que o Kassab foi o mandante ali do atentado contra o Bolsonaro. Aí você vai falar, peraí, Thiago, eles não falam que o mandante era o PT ou o PSOL, que ele é de esquerda. Agora é o Kassab. Lembremos, o Adélio foi filiado ao PSD. Depois ele se filiou ao PSOL por um tempinho, mas os posts do Adélio nas redes sociais mostravam que ele era um cara de direita. Sempre foi um cara de direita. Sempre. Poucas semanas antes do atentado contra o Bolsonaro, ele passou a fazer alguns posts de esquerda. Mas ele sempre fez posts de direita por anos e anos e anos. Muito antes do Bolsonaro ser famoso, ele nas redes sociais fazia posts de direita. Ele era antipetista, anti-governo de esquerda, ele era um cara de direita neoliberal. E aí, de repente, esse cara fez alguns posts de esquerda por 2, 3 semanas, aí atentado contra o Bolsonaro. Era afiliado ao PSD, que é um partido de direita, neoliberal. Depois filiou ao PSOL e fez o atentado. Estranho, né? Muito estranho. Então eles começaram a insinuar que era o Kassab o mandante. Para o bolsonarismo mudar a narrativa e começar a culpar o Kassab é porque tem coisa aí, estão sentindo. Tem um vídeo lá, o vídeo é muito longo e como é um vídeo de um podcast, se eu mostrar aqui, tiram o Plantão Brasil do ar. O Plantão Brasil sofreu um strike, por isso o alcance do canal diminuiu muito. Até peço aí que você curta o vídeo, mas tem centenas de comentários em todos os vídeos de pessoas dizendo que tentam curtir o vídeo do Plantão Brasil e que não vai a curtida. Algumas pessoas até comentam dizendo, Thiago, não tem nenhum botão de curtir, só tem o botão assim, não tem mais o botão assim de joinha, só tem o joinha para baixo. Então comenta aí se contigo acontecer a mesma coisa, e se não acontecer, veja os comentários que você vai ver que muita gente está comentando. Pois bem, então eu não posso correr o risco aqui de mostrar, mas isso viralizou nas redes bolsonaristas na semana passada. Eis que começaram a atacar o Kassab e, por tabela, o Tarcísio. Eis que, faz alguns dias, o Tarcísio foi na Jovem Pan e o Tarcísio disse que no segundo turno, entre Boulos e Pablo Marçal, ele vota nulo. Nulo entre o Boulos? Comunista Boulos? Boulos é praticamente o Che Guevara para os bolsonaristas. Entre ele, que é a pior coisa do universo, e o Pablo Marçal, que os bolsonaristas estão amando, no dia da entrevista do Tarcísio, o Bolsonaro ainda atacava o Pablo Marçal. Ele vota nulo? Mas se fosse o Boulos contra o diabo em pessoa, era para votar no diabo em pessoa. Como assim contra o grande coach Pablo Marçal? Você não vota no Pablo Marçal. Eis que o Carlos Bolsonaro fez uma postagem no finado Twitter, que eu vou te mostrar aqui, em que ele diz o seguinte, contra a esquerda não existe voto nulo. E ali foi o apito de cachorro, nem tão apito de cachorro, porque apito de cachorro é geralmente um sinal que as pessoas não veem. Esse foi bem para todo mundo ver. Não existe voto nulo contra a esquerda, diz aqui o Carlos Bolsonaro. Deixa eu ver, pronto, tá aqui. Quem quiser pausa para ler. Não existe voto nulo contra a esquerda. Agora eu vou ler para você. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro, e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Ele está comparando o Tarcísio ao pessoal do MBL, que estava pregando voto nulo entre Bolsonaro e Lula, porque dizem que o Bolsonaro era um corrupto, ia destruir o Brasil, ia fazer uma ditadura, então entre ele e Lula, não vou votar no Lula nunca, mas não voto no Bolsonaro também. Aí ele diz, hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil. Diz aí Carlos Bolsonaro num dos seus últimos, se não o último post no finado Twitter. Finado no Brasil, pelo menos. E aí o que acontece? Acontece que os bolsonaristas partiram nas outras redes sociais para o ataque contra o Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque o Tarcísio está pregando voto nulo, está contra o Marçal. O Bolsonaro está de joelhos com o Pablo Marçal. Marçal, por favor, não faça nada contra mim, porque hoje quem tem um alcance gigantesco é o Marçal. Hoje, a única rede em que o bolsonarismo tinha o alcance... Bolsonarismo, não marçalismo. Veja bem, termos diferentes. Que o bolsonarismo tinha um alcance enorme, com o apoio até do dono da rede, era o Twitter. Essa rede está fora do ar. O Pablo Marçal tem um alcance gigantesco no Twitter. A Justiça Eleitoral e a Justiça do Brasil não chegaram ainda nas redes do Pablo Marçal no Twitter, no esquema, mega esquema que ele tem aí, de pagar muita gente para disseminar conteúdo dele e dos seus aliados no Twitter. Muitas vezes não é nem conteúdo dele, é conteúdo contra seus adversários
no Twitter. A Justiça Eleitoral ainda não chegou nisso, pelo menos ainda. Talvez chegue daqui a algumas semanas, sim, mas no momento não chegou. E o bolsonarismo tá aí. Então vamos aqui de Pablo Marçal, porque é o melhor que a gente tem a fazer no momento, porque quem sabe esse cara aí esteja dizendo a verdade e tente uma anistia aí pro Bolsonaro quando ele tiver poder para isso. Esse é o modus operandi da quadrilha nesse exato momento. O Tarcísio, pelo que tudo indica, estava fechado com o Bolsonaro para tentar uma anistia, porém, o que acontece é que vazaram algumas, foram 5 matérias da Folha no total, algumas mensagens de um assessor do Alexandre de Moraes, que não tinha nenhum crime, nem nada contra o Alexandre de Moraes, foram utilizadas pelo bolsonarismo para tentar achincalhar com o ministro. Eu falei aqui, o Alexandre de Moraes não vai dar nenhum passo atrás. Olha, eu vou falar, tem pouca gente no Brasil que tem a coragem que tem o Alexandre de Moraes. É o único cara, às vezes eu até falo com minha esposa, falo, pô, esse cara é igual eu faria um mesmo, né? Passo atrás, mas nem para pegar impulso. O Alexandre de Moraes, mas quando o Bolsonaro era presidente, ele não recuava. Imagina agora. Ah, saiu a mensagem. Pois bem, as mensagens está aí comprovado que partiram da polícia do Tarcísio. Então o Tarcísio não consegue mais fazer a ponte Tarcísio-STF para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Eu peço a sua inscrição no canal. Quem não se inscreveu até agora, inscreva. Quem não deu a curtida até agora no vídeo, é sério, dá curtida porque o YouTube tá boicotando a gente, isso é culpa do bolsonarismo, eles estão em pânico, eles sabem que eles estão para perder aí tudo, então peço aí seu apoio, seguiremos aqui. Quem não me segue nas outras redes sociais, também peço que você me siga nas redes sociais, tô aqui todos os dias, dando a cara a tapa, então o mínimo que eu peço assim, segue lá nas outras redes também. Seguimos juntos, falou!